Portanto, ao iniciarmos as nossas lives em 2026, quero dar as boas-vindas a todos vocês. E eu vou iniciar já compartilhando uma novidade, e por isso eu vou usar, como faço de costume, os nossos slides. Aliás, eu preciso sempre dar uma orientação a todos aqui, tá bem? A gente vai deixar todos os áudios mutados para que as nossas interações ocorram no final dessa live. Combinado? Então, já fiz aqui todos os ajustes e vamos lá, deixa eu apresentar para vocês logo de imediato a novidade no nosso grupo de estudos deste ano. Bom, eu mandei para vocês, para aqueles que estão no grupo de WhatsApp, quem está fora, lembre-se, comente aí comigo para depois eu colocar você no grupo. E aí lá no grupo você tem todas as informações, os convites, os links e os resumos das reflexões que a gente tem aqui. E eu mandei esta semana para vocês esse convite aqui, olha, até no nosso celular, com 6 imagens. Vou perguntar aqui para vocês. Identificaram do que se trata, né? Para quem está aqui há algum tempo com a gente, já sabe do que se trata, que imagens são estas, e alguns que entraram no meio do caminho hoje pela primeira vez, vou situá-los aqui. Bom, já começamos, então, tirando aqui essa mensagem. Aqui estão as imagens, as identidades visuais das 6 temporadas abertas que nós tivemos desde 21. 2021, perfeito, até o ano passado, que foi Imagens que Falam ao Coração. Então, olha só, em cada período, mais ou menos, nós tivemos uma temática, uma linha temática diferente. E eu coloquei aqui, antes de iniciarmos a 12ª temporada, lembrando a vocês que as 5 primeiras elas foram fechadas e depois da sexta à 11ª ela foi aberta aí a todos os nossos convidados. Nós tivemos estas temáticas e eu quero fazer uma rápida retrospectiva para vocês. Olha só, vou colocar em faixas diferentes. Vocês viram aí, né? Plenitude de vida, personagens de ontem, histórias de hoje, recalculando a rota, e assim vai até chegar imagens que falam ao coração. Aqui está representado, deixa eu recorrer ao meu HD externo. Essas 6 temporadas aqui aconteceram com quantos episódios, gata? Contando com hoje? Vamos contar, não, sem Não, hoje. sem hoje 193. Ops, lembrei. 193 episódios. Nelson, Úrsula, foram 193 quartas-feiras, desde o no meio da pandemia, que a gente vem tendo esses grupos de reflexões aqui. 193, que show. Hoje, portanto, é o episódio de número 194, né? Demoramos muito para convidar vocês, né? Mas tudo no seu momento certo. E eles tiveram essas temáticas. Gente, uma rápida passada aqui com vocês. Vou utilizar esse nosso celular aqui para nos ajudar nessa revisão aqui de segundos. Em primeiro lugar, o seguinte. Lá em março de 2021, né, já comentamos, nós tivemos uma temporada que se chamava Em Busca da Plenitude de Vida. Ela era a 6ª temporada já. As anteriores foram para um grupo fechado e tal, depois resolvemos abrir, né, como disse aqui. Em 2021, tivemos 13 episódios. Neste mesmo ano, nós tivemos uma outra temporada intitulada fantástica também, personagens de ontem, personagens dos tempos bíblicos, mas cujas histórias são de hoje, porque elas têm uma conexão com a nossa vida nesse momento. Foi a 7ª temporada, ainda em 2021. Em 2022, eu confesso a vocês que esteve entre as minhas preferidas aqui, a 8ª temporada. 2022, porque nós passamos o ano inteiro conversando sobre o tempo.
Gente, que coisa fantástica. Chamamos essa temporada de Tempo Presente. Foram 30, deixa eu checar aqui, 38 episódios conversando sobre aspectos do tempo na nossa vida. Vou colocar isso no YouTube mais cedo ou mais tarde para que fiquem, para que vocês possam revisitar. Aliás, eu acho que eu pulei alguma aqui. Não, Não, não pulei não. Aí sim, nós tivemos depois, eu fiz aqui uma pulou. inversão de imagens, né? Mas Não, em pulou. 2023, será que foi isso? Ou fiz É ao uma. contrário. Ah, foi ao contrário, hein? Depois eu vou corrigir esses slides aqui. Nós tivemos uma temporada de Recalculando a Rota. A Sobre o Tempo foram 40 episódios, a Calculando a Rota foram os 38, né? E eles tinham a ver com histórias da vida de Jesus e que mexiam com a nossa. Por isso que eu até menciono assim, né? A nossa rota de vida, né? Falando sobre a vida e aquilo que tem a ver com os nossos caminhos. Foi fantástico. Quantas vezes nós precisávamos recalcular a rota da vida, né? Utilizamos até o Waze como um simbolismo. Eu inverti lá. Mas pulando para a 10ª temporada, agora sim correto, 2024. Essa foi uma temporada interessantíssima. Foram 38 semanas em que nós conversamos sobre perguntas cruciais. Muito interessante, porque a Bíblia ela tem mais de 3.000 perguntas de toda a natureza. E nós escolhemos, deixa eu 38. as 38 perguntas, as mais destacadas, para trazer uma reflexão para a nossa vida hoje. E foram perguntas cruciais. E, por fim, terminando essa rápida revisão aqui, no ano passado, chegamos à 11ª temporada, foram 37 episódios, e o título temático ali, essa identidade visual, foi Imagens que Falam ao Coração. Meus amigos, como a gente tem imagens que mexem com a nossa vida, e nós escolhemos 37 para ter reflexões sobre a vida ali. Pois é, chegamos agora em 2026. E a primeira novidade que eu queria partilhar aqui com vocês é esta daqui. Antes de iniciar a 12ª temporada, nós teremos um período de 6 semanas, com 6 episódios, e que nós vamos chamar de intertemporada. Deixa eu até dar uma pausinha aqui para olhar para vocês. Isso mesmo, pela primeira vez, Nelson e Úrsula estão chegando aqui já pegando a primeira intertemporada. Por que nós resolvemos fazer essa intertemporada? As temporadas anteriores, puxa, Catinha lembrou aqui, 3. 193 episódios. Nós tivemos temas muito ricos e que nos aproximou, inclusive, como um grupo aqui. E antes de iniciar uma nova temática, uma nova identidade visual, nova direção de reflexões, nós resolvemos fazer o seguinte: relembrar as 6 temporadas, criando um episódio novo para cada uma das 6 temporadas passadas. Muita gente entrou aqui pelo meio do caminho, nem conhecia algumas do estilo das temporadas anteriores. Então, todo mundo que está começando agora e que está voltando vai ter o privilégio de sentir o seguinte: como é que era o estilo da 6ª temporada? Vamos fazer, mas não um episódio repetido, um episódio novo. Como é que foi a 7ª? E assim a gente vai ter um episódio novo para 6 temporadas. E hoje a gente já começa com uma breve reflexão aqui. Pensamos em fazer da seguinte maneira: vamos seguir a ordem de como elas aconteceram. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por isso, vocês receberam uma imagem. Olha só, então aí está a sequência. Vou corrigir aquela que eu coloquei errado para vocês. E a 6ª temporada 2021, março, né? 17 de março. Opa, ouviram aí a minha voz do pensamento? Que dia foi? 17 de março. Certeza? Sim. Precisamente 17 de De março de março, 21. 2021. É.
Uau, gente, memória aqui tá um show, né? Nesta ocasião, nós abrimos uma temporada e eu usei esta imagem. Eu acho ela tão significativa, né? Eu queria que vocês até se atentassem hoje. Quando a gente vê alguns dos nossos amigos aqui, são muito tecnológicos e a maioria das profissões hoje estão muito tecnológicas, né? Quando a gente olha uma imagem assim de uma Bíblia antiga aqui, aliás, uma Bíblia é uma versão em grego, uma Bíblia antiga sendo iluminada à luz de uma vela, né? Remetendo a tempos muito antigos. É uma imagem que parece que ela não tem um link com a nossa vida hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente que usa aqui, olha, tenho as Bíblias digitais comigo também. Amigos, a palavra de sabedoria da Bíblia ela é uma fonte, daquela época e muito antes, inclusive, para pessoas viverem uma plenitude de vida. Daquela época em que as pessoas liam a Bíblia à luz de velas. E muito antes. Chegando até os nossos dias que permitem hoje, olha só, a gente tem essa conexão lá com Toronto, com Nashville hoje, aqui, com todas as partes do Brasil. Já estivemos com Holanda, com Chile, Argentina. Argentina, etc. A tecnologia nos permitindo, através desse momento, nos conectarmos como pessoas, mas eu gostaria de fazer esse resgate na sexta temporada, lembrando a vocês que o que nos une é esta palavra de sabedoria da Bíblia, que Deus inspirou para que pudesse chegar até nós com verdades assim absolutas. E quando nós colocamos naquela ocasião, dia 17 de março de 2021, o primeiro episódio de uma temporada que se chamava assim, Em Busca de Plenitude de Vida, você já logo percebe que ali dava o tom daquilo que nós iríamos buscar por quase 200 episódios. Queremos ser pessoas felizes, queremos ser pessoas plenas, ou seja, vivendo intensamente a vida que Deus nos deu, profissionalmente, com realizações, curtindo a vida também, aqueles que adoram viajar. Gente, quantas vezes viajamos nessa live aqui, né? E fazendo tantas coisas que nos dão prazer na vida. Como ter plenitude de vida e, ao mesmo tempo, estar sempre caminhando no caminho que nos leva à eternidade. Esta traduz este título da sexta temporada, Em Busca da Plenitude de Vida. E eu queria mostrar aqui para vocês, para a gente aumentar um episódio nessa temporada. Aliás, abrindo um rápido parênteses, essa temporada eu não fiz as gravações, tá? Então, uma hora eu precisaria regravar todos os episódios dela. Foram poucos, foram 12. O décimo terceiro O foi um. 13º foi uma revisão, né, dos É. 13, e a gente não tem gravado, então uma hora eu preciso disponibilizar para vocês esses temas lá atrás. Mas por conta disto, eu queria mostrar para vocês algo interessante. Vejam, eu acredito que todos que estão me assistindo, ouvindo agora, estão buscando uma plenitude de vida, a vida no seu sentido mais pleno possível. Nesta ocasião, naquela ocasião, nós pegamos essa imagem da palavra de sabedoria de Deus e colocamos como um quebra-cabeça. Aliás, a Bíblia é um quebra-cabeça com 66 livros, tão integrado, de uma forma tão brilhante, que ela nos dá o rumo de alcançar essa plenitude de vida. E ali nós refletimos sobre alguns tópicos. Hoje eu só deixo o título para vocês. Por exemplo, uma vida plena, ela é permeada por um espírito de gratidão. Discutimos com vocês tudo que a palavra de Deus fala sobre um espírito de gratidão na vida, como isso nos torna pessoas melhores. Gratidão. Outra, propósito. Quem pode viver de forma mais ampla possível, plena, sem ter um propósito de vida muito claro que não seja só ligado a si mesmo? Propósito é uma segunda virtude
que faz parte de uma vida plena. As nossas escolhas, como que esse livro nos mostra a importância do livre-arbítrio e como nós estamos usando esse livre-arbítrio. Outro tema que faz parte de plenitude de vida é a sabedoria. Amigos, esse foi um dos temas para mim mais impactantes, porque é uma das coisas que nós mais precisamos buscar todos os dias. E vou até fazer uma pausinha aqui para olhar para vocês. Quem de vocês, nesse momento, com os desafios que vocês estão vivendo, desafios de relacionamentos, desafios profissionais, desafios que envolvem a vida em todos os aspectos possíveis ou possíveis. Quem de nós não estamos precisando de sabedoria que vem de Deus para tomar as decisões certas? Amigos, nós precisamos disso de todos os dias. É impossível você imaginar de uma vida com intensidade, com clareza, com soberania, com plenitude, sem estarmos com a sabedoria que vem da atuação do Espírito de Deus na nossa mente. Sem a sabedoria que vem de Deus, a gente vai cometer muitos erros. Quem de nós não cometeu? E nós precisamos dessa sabedoria para rever caminhos, para recalcular rotas. Então, eu volto aqui com vocês. Sabedoria foi um dos destaques dessa lista de virtudes da plenitude de vida, né? Eu continuo aqui relembrando para alguns e para outros, conhecendo aqui em primeiro plano, né? a a oração. Olha, essa conexão com Deus faz parte também dessa plenitude de vida. A fé, analisamos mais profundamente a diferença entre a fé e apenas crer, como isso pode nos ajudar na vida. Perdão, amigos, nós precisamos praticar isto com uma frequência incrível, né? Quase todos os dias, de certa forma. Vão percebendo como essas palavras vão enriquecendo? Paz de espírito. Quem de nós não quer, após essa live, na hora de dormir, como diz aquele texto bíblico clássico da gatinha, lembra aqui, gata? Em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Como nós queremos isso de uma forma tão especial, sem precisar tomar remédios ou tantas coisas. Às vezes é necessário, mas Deus pode nos dar essa paz, né? Felicidade. Discutimos um pouquinho sobre o que realmente é a felicidade na ótica de Deus, né? Equilíbrio. Observem como são palavras que representam virtudes que nos levam a ser pessoas melhores. Será que estamos chegando ao final? Foram 12, tá? O amor, puxa, iria se fazer, estar fora de uma virtude cristã que representa plenitude de vida? Não podia estar sem o amor, né? Eu acho que tem mais uma aqui, se não me falha, esperança. Gente, pessoas que vivem plenamente tem alguma esperança no futuro que vai além da vida que nós vivemos aqui. E já comentei com vocês sobre a esperança, a maior esperança que vem das virtudes cristãs é a esperança na volta de Jesus, e a gente já comentou um pouco aqui com vocês. Bom, e assim, amigos, eu queria dizer para vocês, gatinha, confere aí, acho que estão os Sim. 12 temas abordados lá em 2021. E hoje, particularmente, eu queria completar uma 13ª virtude, um elemento na nossa vida que eu quero propor que você durma com esse aspecto aqui. E e esse elemento, esse item, ele faz parte sim daquilo que nós podemos entender como uma plenitude de vida. E esse elemento é a confiança. Amigos, a confiança, ops, deixa eu voltar aqui. A confiança é um tema que permeia essa Bíblia de ponta a ponta, a palavra de sabedoria de Deus. E hoje eu queria deixar com vocês, nesses próximos minutos, algumas considerações para que você inclua
na sua busca de plenitude, o elemento da confiança, mas que confiança é esta na sua vida todos os dias? Eu gostaria de partir do um seguinte racional em relação a esse tema aqui, confiança. Vamos deixar aqui registrado para nós. Se você pesquisar um pouquinho o que significa a palavra confiança, você vai encontrar várias definições muito legais, muito interessantes. Eu queria destacar algumas que estão por aí, presentes nas pesquisas, que nos dá uma base para começar esse nosso caminho de hoje. Confiança, o que seria? Crença na probidade, ou seja, na integridade moral. Veja, temos uma confiança nessa integridade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência, na discrição de alguém. Então, essa crença na sinceridade de alguém, numa competência de um médico, como os médicos que estão aqui presentes aqui, enfermeiras e todo o pessoal da área da saúde, nós queremos muito confiar quando a gente vai para um hospital, uma situação que requer um profissional da área da saúde, nós queremos ter essa crença na competência desse profissional. Por trás disso há um crédito sendo envolvido, há uma fé envolvida. Há um outro elemento que vai compondo a palavra confiança, que também é uma crença. Então veja que confiança ela parte de algo que eu creio. E nessa segunda descrição diz assim: confiança é uma crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou que é forte o suficiente para cumprir uma função. Veja que a confiança ela pode ser em alguém, como pode ser em algo, algum objeto, né? Quando a gente pega ainda esse conceito de confiança, eu trouxe uma outra, utilizando, meus amigos, também sempre a IA como fonte de busca de fontes variadas, né? A gente tem agora uma definição que clareia um pouco mais para nós o conceito de confiança. Veja que não é só uma crença, mas uma segurança interior. Olha que coisa interessante. A confiança é uma segurança que eu tenho interiormente, baseada ou em alguém ou em alguma coisa que é considerado digno de crédito. Interessante, né? Por isso que a gente comumente diz assim: poxa, eu confio em tal pessoa ou eu não confio em tal pessoa. Eu posso estar confiando no meu carro para fazer uma viagem ah, até Rodó, no Maranhão, para visitar a Ilane, que está aqui presente com a gente, ou eu posso dizer assim: olha, eu não estou confiando no meu carro para fazer essa viagem, que deve ser de uns bons quilômetros, hein, gato? É. A gente vai buscar outras alternativas aí para uma hora visitar a Ilane e os demais aqui da live, né? Percebem que o elemento confiança ele está presente o tempo inteiro na nossa vida. Então, aliás, hoje eu preparei todas as coisas aqui tecnologicamente, estou confiando para que dê tudo certo para que a gente chegue nessa live nos próximos minutos até o final. Bom, esse é o conceito de confiança. Quando a gente pega nossos rumos da nossa vida e vai colocar na mão de alguém, a gente escolhe muito bem em quem nós confiamos. E eu gostaria de ampliar esse conceito de confiança hoje, um pouquinho mais com vocês, e buscarmos aquela tradicional pergunta, Danilo. Quando a gente quer se aprofundar um pouquinho mais em algum conceito, num conhecimento, aquela pergunta clássica, ela é assim fantástica. O que diz a Bíblia, a palavra de sabedoria de Deus, sobre esse tema? E quando a gente coloca confiança nesse contexto, eu gostaria de trazer duas palavras para vocês aqui. Olha, quando eu pego a palavra confiança em hebraico, essa palavra transliterada aqui, tá? De batá, ou alguns lugares batash, olha como vai ampliando aqui o conceito. No hebraico, a palavra confiança,
está lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, diz assim, que significa apoiar-se, sentir-se seguro, depositar segurança. Percebe a ampliação da palavra confiança, né? Não só ter o crédito, é ter a crença de que a pessoa ela tem um crédito para conosco. Há inclusive um texto na Bíblia, encontra-se em Provérbios, que ela utiliza essa palavra batá em hebraico, que é confie, apoie-se no Senhor de todo o seu coração. E há outras tantas palavras. Bom, mas vai segurando aí, eu vou mandar esses slides para vocês depois, porque ele vai criando um conceito mais profundo da palavra confiança. Se a gente for para o Novo Testamento, agora nós vamos para o grego, né? Ali está a Bíblia de fundo ali. Há uma outra palavra, pepoiteses, também uma palavra que está transliterada, tá bem? Ela dá um sentido tão interessante no Novo Testamento, e essa palavra foi utilizada em várias partes da Bíblia. A confiança, esse pipoiteses, significa uma segurança consciente, uma convicção. Lembra que lá no começo a gente falava de crença? Agora, uma convicção amadurecida. Vocês vão percebendo que amplitude tem a palavra confiança? É possível a gente ter uma plenitude de vida sem confiança? Até um texto no grego também, para que usa essa mesma palavra, é muito interessante, do 2 Coríntios, do apóstolo Paulo, que ele diz assim: olha, por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo, temos uma confiança, ele descreve, por isso que ele fala, temos tal confiança em Deus. Então é possível ter uma confiança em Deus na nossa vida a- através daquilo que a gente aprende de Jesus. Essa é só uma frase aqui que utilizou essa palavra também. Amigos, é uma coisa interessante ao trazer esse conjunto de conceitos aqui para vocês. Eu queria, nesse momento, de colocar 4 palavras que estão sendo extraídas desses conceitos que eu trouxe aqui muito rapidamente para vocês. E agora vocês vão poder ver como a confiança pode fazer uma diferença na vida de cada um de nós. As palavras-chave são, eu vou colocar aqui, conexão, segurança, vocês ouviram aí, entrega e descanso. Olha, essas palavras, elas têm um grau de profundidade tão grande, perdão, interrompeu aqui a imagem, é, que eu queria muito que vocês guardassem essas 4 palavras. Por quê? Toda vez que nós praticamos a confiança, seja em relação às pessoas, seja em relação a Deus, estas 4 palavras representam etapas ou fatos ou realizações que estão acontecendo na nossa vida que gravitam em torno deste sentimento de confiança, também é um sentimento que está girando na nossa vida. Olha só, vou compartilhar novamente com vocês. Uma conexão, segurança, entrega e descanso. Pensando em pessoas, pensando em Deus, nós não conseguimos confiar em alguém que nós não temos uma conexão, que nós não conhecemos, que nós não é uma conexão superficial da que a gente vive hoje nas redes sociais, tá bem? Estou falando aqui de uma conexão profunda, de um relacionamento. Nós confiamos em alguém que nós temos relacionamento. Se nós temos para ter uma segurança de confiança em uma pessoa, nós precisamos ter esse relacionamento de proximidade. Esse relacionamento pode gerar segurança ou não. Se gerar segurança, é porque eu estou no caminho da confiança. Se eu tenho um relacionamento, uma conexão de profundidade, se isto me gera segurança, eu então estou pronto para entregar uma confiança
pressupõe uma entrega. Eu posso entregar a minha vida, eu posso entregar bens, eu posso confiar que uma pessoa tem acesso até aquilo que eu tenho de mais precioso: filhos, patrimônios e assim por diante. Há uma entrega envolvida. A confiança não é só um acreditar, uma crença e um sentimento de segurança. Ele envolve entrega. E se eu tenho um relacionamento, se eu tenho que gera uma segurança e que, por sua vez, eu confio tanto que eu entrego essa pessoa o que eu tenho de precioso, quando eu entrego plenamente, eu descanso nesta confiança. Ou seja, eu não fico ansioso, eu não fico preocupado, eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque eu confio nesta pessoa. Percebem como a confiança ela tem um grau de profundidade extraordinário? E aí a gente avança um pouquinho mais para daqui a pouco guardar essas quatro palavras no coração. E quando eu volto de novo a essa lista de virtudes da plenitude de vida, vocês observem que o confiança está pertinho aqui da fé. Aliás, é uma parte muito interessante porque a gente às vezes pode ficar pensando, poxa, qual a diferença entre confiar, que é uma espécie de crença, de um sentimento de crença, de segurança e tal, e a fé, que parece que é uma crença também. Aliás, é tão interessante colocar porque a Bíblia coloca essas duas palavras como diferentes. Eu queria apenas destacar para vocês hoje, eu não vou focar no tema da fé, mas que é uma coisa muito interessante. A fé ela pressupõe uma crença também. Eu tenho fé em alguém, eu preciso crer que essa pessoa existe. Se eu tenho fé em Deus, eu preciso crer que Deus existe. Se eu tenho fé na promessa que Deus fez, eu então creio profundamente nessa promessa. Se a fé é crer na promessa, a confiança é descansar na promessa. Olha como as duas palavras estão tão conectadas. Deixa eu olhar aqui para vocês. A gente já passou algumas lives aqui falando sobre as promessas de Deus para a nossa vida, e eu tenho que partir do seguinte pressuposto, amigos, e como disse aqui, somos pessoas de religiões muito diferentes, mas estamos buscando uma unidade nisso. Primeiro pressuposto é que eu preciso crer em Deus, que Deus existe, que Deus atua, Ele quer o meu bem. Se a partir daqui eu não tiver isto, eu não consigo ir para a etapa da fé e menos ainda para a etapa da confiança. Eu queria dizer aqui para vocês, né? Gatinha me partilhou ontem uma pessoa, uma criança, um juvenil de 12 anos, numa conversa com ela ontem, comentando que assim foi uma surpresa, foi um choque por um lado, né? E já depois de uma convivência de tanto tempo, e essa criança ou juvenil de 12 anos disse assim: Olha, eu sou ateia, aos 12 anos, com convicção, eu sou ateia. Eu realmente não acredito que Deus existe. É, a gente está conversando, inclusive, né, pensando, puxa, que coisa, como isso impacta a vida. Tudo parte do pressuposto de a gente crer que Deus existe, que Ele atua e que Ele quer o nosso bem, e mais ainda, Ele tem promessas para um futuro extraordinário. Já estudamos sobre isso, uma hora a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Quando eu creio na existência de Deus e me aprofundo nessa existência, eu estou fortalecendo a fé. Quando eu entrego a Deus a minha vida e busco viver os seus planos para o futuro, eu estou confiando em Deus. Por isso que olha que conceito fantástico, né? A fé é crer na promessa de Deus, é crer em Deus. A confiança é descansar em Deus. É descansar nessa promessa. Com maior que sejam os problemas que você esteja vivendo hoje, é você agora à noite orar a Deus e entregar os seus problemas, os seus desafios
e confiar em Deus. E assim você estará descansando nessa confiança em Deus. Percebe que a confiança ela vai muito além. E assim, amigos, eu colocaria aqui mais um elemento entre esses dois aspectos aqui, né? A fé é o que nos leva a aceitar a verdade, aquilo que Deus coloca na sua palavra de sabedoria. Fora da palavra de sabedoria da Bíblia, gente, nós vamos encontrar fake news de toda natureza. Vai ser difícil identificar o que é verdade e o que é erro. Na palavra de sabedoria, nós encontramos a verdade. Quando eu aceito aquilo que está na Bíblia, eu estou praticando a fé. E como seria a confiança nesse aspecto? Quando eu vivo essa verdade. Eu tô tão convicto pela fé de que as verdades da Bíblia, elas me levam a ser uma pessoa melhor e a ter plenitude de vida, que então o nível de confiança é viver aquilo que está escrito na palavra de sabedoria da Bíblia. Percebe como confiança toma uma dimensão fantástica? A gente está tramitando entre fé e confiança. Amigos, hoje à noite é isso que eu queria deixar com vocês, esse conceito que aprofunda mais. Eu avanço aqui na nossa temática para buscar a nossa finalização. Lembrando de novo as quatro palavras, olha como vai fazendo mais sentido, né? Eu queria até fazer uma substituição de uma palavra aqui, e sugestão da gatinha numa conversa que a gente teve ontem à noite, ontem, em algum momento. A confiança pressupõe conexão. A Bíblia ela dá uma palavra muito legal para conexão, porque conexão hoje pode representar algo muito superficial, né? As pessoas estão conectadas aí nas mídias sociais de forma muito superficial. A Bíblia usa uma palavra que é comunhão. Eu confio em quem eu tenho uma convivência, em quem eu tenho um relacionamento mais próximo. E quando a gente fala em relação a Deus, isso é traduzido na palavra comunhão. E aí isso gera segurança, que por sua vez me permite entregar com segurança, e aí eu vou descansar no Senhor, né? Amigos, eu vou perguntar a vocês aqui, antes dos textos bíblicos finais. A quem nós devemos depositar a nossa confiança máxima da nossa vida? Talvez você tenha passado por experiências, quem não passou, de confiar em seres humanos que no fim se demonstraram não confiáveis. E agora vem então os conselhos da palavra de sabedoria da Bíblia sobre confiança. Em quem nós devemos depositar a nossa confiança absoluta? Olha só este texto. É forte a primeira palavra, né? Maldito, né? Amaldiçoado. É o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal, né? Dos conceitos humanos aqui, a sua força. Nossa, a minha força está no ser humano, ao confiar no ser humano que é mortal. Palavras de Jeremias no Antigo Testamento. Este que confia nos homens será como um arbusto no deserto, que vai secando, né, gente? No deserto. Olha, força aqui. Maldito é o homem que confia nos homens. A gente procura confiar nas pessoas, mas a nossa confiança absoluta de plenitude de vida não deveria estar aqui, porque é como um arbusto no deserto que vai secando, secando, porque os seres humanos são falhos e falham na confiança. Mas a sequência do texto, ele vai agora para o contrário. Se maldito é um homem por um lado, bendito, ele é abençoado. É o homem que confia no Senhor, cuja confiança no Senhor está. Este é comparado diferente. Ele será como uma árvore, não plantada no deserto, mas junto às águas, que tem uma fonte de vida para a sua plenitude, amigos. Olha o contrário, bendito é aquele que confia no Senhor. Portanto, eu ainda quero deixar um texto maravilhoso para vocês dormirem hoje. Amigos,
todo esse conceito que a gente trabalhou das quatro palavras, o convite é para que você coloque a sua confiança no Senhor, que você tenha uma conexão e comunhão especial com Ele, que isto te gere segurança na vida, que você entregue os seus desafios e os seus problemas nas mãos do Senhor e que você descanse na certeza de que Ele fará o melhor no momento certo. Aí a gente consegue, em paz, Me me deito e deito logo pego no sono. e logo pego no sono. Mas eu ainda encerro aqui, trazendo para vocês mais alguns textos que vou mandar para vocês. Nelson e Úrsula, os demais que desejarem, posso colocar vocês no grupo de WhatsApp, ninguém posta nada ali, somente eu, e eu mando esses slides para vocês ali, tá bem? Amigos, olha esse texto de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração. No Senhor, em Deus, a gente sim pode confiar de todo o coração. Não se apoie, não confie no seu próprio entendimento. Nós podemos nos equivocar muitas vezes. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E tudo isso, endireitar as nossas veredas significa plenitude de vida. Tudo isso começa com confie no Senhor. E assim, amigos, entrego aqui para vocês o último texto. Vou até olhar aqui para vocês. Texto preferido da gatinha, texto preferido do Evaldo, que está aqui presente, Eleni. texto preferido da Eleni, texto bíblico que inspira a vida. Um dos meus textos também, eu tenho outros aí, mas. Também. E da minha mãe que está presente aqui. Mãe, eu quero voltar aqui para esse texto e vamos fazer de uma forma diferente. Eu vou convidar agora, vocês vão ouvir na voz da gatinha esse texto do Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, Ops. confia nele e ele agirá, ou ele tudo fará, como eu sei de cor desde que nasci Das praticamente. versões. Obrigado, gata. Eu gosto muito dessa versão também, mas a versão clássica é, falando de cor aqui, até tirei o texto, tá bem? Sim. Entregue Entrega o teu teu caminho ao caminho, Senhor, Senhor, confia confia nele nele, e e ele ele tudo tudo fará. fará. Quando a gente vai para o texto original, por isso que eu usei essa outra versão, ele dá o seguinte sentido: entregue o caminho ao Senhor. Veja que confiança pressupõe relacionamento e entrega. Confie no Senhor. E ele agirá. Esse o conceito mais profundo é ele agirá em todas as coisas, a seu favor, para o bem daquilo que você precisa, não necessariamente para aquilo que você quer. Poxa, então se eu entregar, confiar, ele vai fazer tudo o que eu quero? Não, não necessariamente tudo que você quer, porque nem sempre o que você quer é o melhor para você mesmo. Ele agirá em todas as coisas para o seu bem em relação à eternidade. Amigos, este texto é para dormir no coração hoje, para que você tenha um relacionamento com Deus. Busque isso através da oração, para que esse relacionamento seja aprofundado na sua palavra de sabedoria, para que você possa entregar sua vida, seus planos, seus desafios, seus problemas de hoje. E assim você possa descansar na confiança de que Deus está fazendo o melhor para cada um de nós. E assim, queridos, nós completamos aqui mais um, mais uma virtude da plenitude de vida conforme a palavra de sabedoria da Bíblia. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, refletindo sobre a profundidade da palavra confiança. Nós queremos confiar em Ti, não somente intelectualmente, cognitivamente, mas queremos confiar do fundo do coração, entregando a nossa vida, nossos desafios e nossos sonhos. Entregamos nosso presente, entregamos também o nosso futuro, confiando de que o Senhor fará o melhor para nós. Nos ajude a confiarmos cada vez mais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Queridos, deixa eu convidar a gatinha para vir aqui. Deixa eu ajudar aqui um pouquinho. Ó. Ah, para quem, ó, revendo aqui Nelson Úrsula, né? Aqui está, para quem não conhecia, meu HD externo, que eu recorro a momentos de memória, amigos. Às vezes falha aqui, né? Ah, obrigado. E gata, obrigado por ler aqui para você, minha mãe e outros mais. Que texto maravilhoso esse preferido de É, vocês, hein? E um dia eu precisava utilizá-lo, já utilizei em outras ocasiões, mas totalmente focado nesse tema especial da confiança. E ele é muito significativo, eu sei, para sim, você, né? muito, muito. Ele fala muito ao meu coração. Eu me lembro dele praticamente todos os dias, em todas as situações. Qualquer problema que aparece na minha vida, na nossa vida, das pessoas que a gente convive, esse texto me vem à mente sempre. Entrega teu caminho, Senhor. Entrega, entrega, entrega. Confia nele. Confia nele porque ele vai fazer o que é necessário. Eu estou quase que entendendo que você está sugerindo a todos aqui para decorar esse texto. Sim, sim. Eu já sabia. Eu decoro, você decora esse texto. Ah, Hebe, que coisa maravilhosa. Gente, ficou aqui agora, ó, corroborado pela Hebe, que vai Isso aí, Ep. preparar aquele pão de queijo para todo mundo do grupo, uma ocasião aí. Tá bem. Corroborado aqui pela Hebe. Gente, a sugestão. Ah, é. Eu não sabia que vocês estavam ouvindo, I'm sorry. Eu comentei, eu falei para o Genô, porque desde criança a gente ouve isso na igreja, né? Eu sou da Metodista, eu era da Metodista. Sei. Então, fiz escola dominical. Então, falei aqui, não sabia que vocês estavam ouvindo, desculpe aí. Mas que legal que a gente ouviu. Nós estamos ouvindo e está sendo transmitido para o mundo inteiro, pelo menos no Agora você me planeta. assustou, agora você me assustou. Não, foi maravilhoso. Pelo menos no planeta Terra você foi ouvido agora. Eu diria o seguinte, mas, Hebe, é maravilhoso. Esse texto deve estar no coração. Eu estou só fechando aqui o áudio, mas já voltamos. Fica então a sugestão de hoje à noite. Você que está conhecendo esse texto pela primeira vez, você que já conhecia, decore esse. Vamos ouvi-lo pela última vez hoje aqui, mas entrega Entrega o teu caminho ao ao Senhor. Senhor, Confia nele e ele tudo fará. Tudo ou for, tudo que for para o seu bem, ele fará. ele fará.